senti um ser do meu lado falando assim, ele morreu de novo. Aí eu fui sugado. Nisso, abriu um portal. Parecia um aspirador me puxando assim. Nisso que o portal, eu entrei. Eu não tinha uma forma, cara. Flutuando e eu consciente, cara. Lúcido, consciente. Cara, o cara falou, é verdade. Ela acontecia, só que eu nunca tinha estudado sobre o assunto. Eu achava que era realmente era sonho que acontecia comigo. Eu não comentava com ninguém e ficava por isso mesmo. Aí, quando eu morava no Brasil, eu costumo ter paralisia do sono. Só que comigo não é toda noite, não é todo ano. É muito que nem aqui eu já estou aqui na Inglaterra há 7 anos. 4 vezes aconteceu aqui a paralisia do sono. Então, não é, em 7 anos, aconteceu só 4 vezes. Então, assim, ela surgiu quando eu morava aí no Brasil, a paralisia. Eu tinha paralisia, tinha saída do corpo, só que eu não sabia o que era e ficava como sonho. Até um certo dia, eu estava aqui em casa, a minha esposa começou a acompanhar os assuntos sobre espiritualidade. A gente sempre acompanhava o espiritismo. Aí no Brasil a gente frequentava um centro espírita. Então eu sabia o que era desdobramento. Para mim eu achava que era só quem é médico aí que você tinha que ter uma preparação, que não sei o quê. Então o assunto não me agradava. No espiritismo, eu vou ser bem sincero, eu ia por ir, acreditava em tudo que era falado, nunca duvidei. Então, aí conforme o tempo foi passando, aqui em casa minha esposa começou a acompanhar assuntos espiritualistas, e queria que eu estudasse junto com ela. Ela trabalhava e ficava escutando os áudios no YouTube. Aí ficava, escuta, e ela me mandava os vídeos e tal. Eu falei, não tenho tempo para isso não. Aí eu olhava assim, pô, 1 hora e pouco, não tenho tempo não. Nossa, 2 horas de vídeo, uma live muito boa que aconteceu e tal. Eu falei, não tenho tempo para isso não. De tanto ela ficar vendo isso, de vez em quando ela assistia na televisão, aí ficou o nicho, no YouTube da televisão ficou o nicho. Um certo dia, eu estava indo almoçar, liguei o YouTube, vou procurar alguma coisa para me assistir enquanto eu almoço. Aí estava lá procurando. Aí tinha um vídeo que eu nunca tinha ouvido falar na época, era o Wagner Borges, só que eu não sabia quem era. E logo era um corte que estava escrito assim: se você tem paralisia do sono, faça isso. Tudo bem, só assisti aquilo, continuei vida que segue e tal, não quis saber quem era ele na época, e vida que segue e tal, até um certo. Cara, acho que depois de uns 15 dias, mais ou menos, eu estava viajando com a minha esposa aqui na Inglaterra mesmo, a gente estava numa casa de praia, e o meu corpo paralisou. Aí o meu corpo paralisou e eu querendo. Porque quando eu tinha paralisia, eu tentava me mexer de qualquer forma, o coração acelerava, a respiração. Aí eu, puta, de novo essa merda, desculpa, de novo isso. Aí eu comecei a me mexer e tal. Aí eu, pô, peraí. Aí eu lembrei do que aquilo, pô, eu vou fazer aquilo que aquele cara falou. Carlos, eu relaxei, fiquei paralisado. Só que quando eu tava na paralisia, eu vi um ser em cima de mim, me segurando. E aqui, cara, ele começou a morder aqui, ó. Começou a doer. Aí eu falei, pô, peraí, eu vou ver se aquilo é verdade, vou fazer o teste. Só que eu não tive medo desse ser, dessa entidade, né? Que hoje eu sei que é uma entidade. Cara, eu relaxei, falei, vou me entregar. Relaxei aqui, vou ver no que vai dar. Carlos, quando eu me entreguei, aí eu comecei a sentir um barulho que na época eu não sabia o que era. Hoje eu sei que é o barulho intracraniano. Parecia uma turbina de avião. Senti um ser do meu lado falando assim, ele morreu de novo. Aí eu fui sugado. Nisso, abriu um portal. Parecia um aspirador me puxando assim. Nisso que o portal, eu entrei. Eu não tinha uma forma, cara. Fiquei flutuando e eu consciente, cara. Lúcido, consciente.
caraca, o que aquele cara falou é verdade. E tô tendo uma projeção sair do corpo e saia voando que nem um balão hélio, sabe? Bem lentamente, assim, voando bem lentamente. Era o céu azulzinho, assim, tinha as nuvens, tinha a montanha. Eu não sei se era o astral que eu tava no, onde eu estava, e comecei a flutuar. Aí via pessoas lá embaixo, tinha gente que falava, parecia que via um grupo de pessoas, que eu não sei quem que era, mas um me olhou para cima e me viu passando, e fiquei voando assim. Aí eu olhei para ele, ele ficou me olhando e eu fiquei voando. Cara, foi uma sensação ótima, uma sensação maravilhosa, cara. Nunca tinha sentido aquilo. E fiquei voando. E olha que interessante, eu não tinha estudado na época, não sabia o que que era. Minha consciência falou assim, aí eu falei assim, eu preciso voltar pro corpo, senão eu vou perder essa experiência. Eu não posso ficar tanto tempo fora do corpo. Nisso que eu pensei no corpo, eu voltei. Eu fui puxado pro corpo. Quando eu encaixei, eu ainda continuei paralisado. E o ser ainda estava em cima de mim. Aí foi que eu fiquei com medo. Falei, pô, mas por que que isso de novo? Aí eu fiquei com medo. Aí comecei a tentar me mexer, não conseguia. Aí eu comecei a fazer uma oração, qualquer oração ali que vinha na mente, comecei a rezar um Pai Nosso ali e tal, para me tirar daquilo, porque estava bem. Já tinha perdido a graça, vamos dizer assim. Aí quando eu comecei a rezar, aí foi que eu voltei, o corpo voltou ao normal. Só que eu nem me liguei na entidade que estava. Eu fiquei tão eufórico com a emoção que eu sentei na cama e acordei minha esposa. Falei, acorda, acorda, tive uma projeção, tive uma experiência fora do corpo. Aí ela, toda sonolenta, quem é aquele cara que eu vi o vídeo? Quem é aquele cara lá que fala sobre isso e tal? Quem é? Ela, nossa, deixa eu dormir. Não, não, eu quero saber quem é o cara. Eu peguei meu celular, comecei, quem é o cara? Comecei a ver e tal. Aí, enfim, aí ela falou, acho, quem é? O Wagner Borges? Eu falei, acho que é. Aí quando eu olhei e tal, enfim. Aí nisso, cara, essa minha primeira projeção foi um divisor de águas. Foi onde tudo mudou. Aí foi onde eu comecei a me dedicar, pô, vou querer ter aquilo de novo. Eu comecei a estudar sobre o assunto. Aí o meu nicho começou a mudar. Nicho no YouTube, eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar mais sobre o assunto. Essa foi a primeira projeção consciente. Consciente. E a Tá. primeira paralisia que eu tive aqui foi em 2019. Eu não sei, não, meu corpo paralisou. A gente morava em outra casa, não essa casa que a gente mora agora. E nisso que meu corpo paralisou, meu quarto ficou todo escuro. E eu tenho um conhecido, ele já desencarnou, que era meu amigo aí no Brasil, que foi um acidente que foi meio que um acidente estranho, vamos dizer assim. Quando eu estava com a paralisia, eu vi ele em pé no meu quarto, todo nervoso, cara, com os olhos vermelhos. Eu olhava assim para ele e falava assim, eu paralisado. Mentalmente eu falava assim, eu falava o nome dele, eu não vou nem falar aqui para não ver ao caso. Falei, fulano, eu sei do que aconteceu. Você perdoou aquele cara que causou tudo isso? Aí ele olhou para mim assim, nervoso, assim, cara, e falou: Não! E começou a gritar, e meu corpo começou a paralisar de novo. Eu comecei a me arrepiar. Aí eu comecei a orar, comecei a fazer uma oração ali para sair da paralisia e sair. Aí eu sentei na cama e falei: Caraca, que doideira, que sonho maluco. Não sabia o que que era. Falei: Pô, que sonho maluco. Ele veio aqui e tal, enfim. A segunda paralisia, eu já morava nessa casa. Eu estava deitado de lado, minha cama. Aí eu estava deitado de lado para a porta. E eu moro num sobrado. O meu quarto fica no primeiro andar. E eu estava para. Ô Carlos, é bem interessante isso, porque você sabe que vai acontecer. Antes de que aconteça, deitado de bruço, olhando para a porta, aí parece que viu alguma coisa. Eu falei, pô, vou ter a paralisia. Aí tive a paralisia, só que dessa vez eu não tive medo, porque eu com um pouco do olho aberto, eu consegui ver a porta. E, cara, via alguma coisa balançando, subindo as escadas bem lentamente. Cara, meu corpo balançava junto com a subida, tipo, tum, 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 e o meu corpo balançando, e eu olhando para a porta.
Quando eu olhei, aí eu olhando para a porta, aí veio um ser todo de preto, segurando um cajado, mas todo escuro e com os olhos vermelhos, segurando um cajado olhando para mim. Aí foi quando eu tive medo, eu comecei a rezar. Ele veio para cima de mim, veio tipo uma névoa, ficou em cima de mim. Aí eu comecei a rezar, fiz uma oração ali, um Pai Nosso e tal. Aí ele pulou, a minha janela fica do outro lado, ele voou pela janela. Aí eu, caramba, essas coisas ficam acontecendo. Aí parei, saí da paralisia, eu falei, caramba, essas coisas ficam acontecendo, meu, que mal. E eu ainda não tinha tido a minha primeira projeção. Falei, caraca, que doideira, meu, por que isso fica acontecendo, meu? Caramba. Aí eu, não, alguma coisa tem que. Aí foi na onde eu comecei a estudar. Aí na terceira, eu já tinha escutado o Wagner Borges. Foi quando eu comecei a entender, foi quando eu já comecei a estudar, a me aprofundar, que nem você falou dos livros. Aqui eu não tenho muito acesso a livros do Brasil. Eu não consigo ter muito acesso. E eu gosto do livro físico. Ah, manda em PDF, eu não consigo ler em PDF, fico ali com o telefone ali, não tenho paciência para isso. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar por audiobook. Eu escrevia no YouTube, eu via o Wagner falando, as pessoas falando e tal. Aí eu parava e olhava no audiobook, audiobook do livro tal, tal, tal. Aí tem. Falei, opa. Aí o que eu fiz? Eu criei um grupo só para mim jogar, para fazer tipo uma biblioteca. Eu coloco todos os audiobooks, tudo lá, e eu vou escutando gradativamente, tipo assim, um audiobook de 9 horas. Aí eu escuto ali, bom, parei 1 hora. Aí eu coloco lá no grupo. Parei esse livro em 1 hora, continuação e 1 hora para frente. E assim foi indo. Aí escutei o livro do Valdo Vieira, escutei livros vários livros que falam sobre assuntos não só da projeção, mas sim da espiritualidade, de espiritualidade em conjunto. Aí foi na onde aí começou a abrir a minha mente e tal. Aí na minha primeira projeção, depois da minha primeira projeção, eu comecei a querer sair de novo do corpo. E depois disso, cara, a paralisia parou. Acho que agora que eu sei como que faz para sair do corpo usando a paralisia, parou a paralisia. E eu comecei a sair, fazer técnicas. Aí eu encontrei o Saulo Caldeirão, que é uma grande referência também da projeção. Ele tem um site que tem um curso básico, intermediário e avançado. Eu escutei todos os áudios dele ali. Aí uma coisa que eu achei bem interessante, que ele falou assim, mas por que você quer sair do corpo? Você quer ajudar os espíritos que lá precisam? Aí fez uma pausa assim no áudio e falei, é para isso mesmo, eu mesmo respondi. Aí logo ele falou assim, e por que você não ajuda quem está do seu lado? Aí eu, caraca, faz sentido, né? Faz sentido, né? Isso aí pegou pesado, né? Cara, aí eu comecei a mudar minhas atitudes, comecei a mudar a minha alimentação, comecei a mudar o jeito de viver, o jeito de tratar as pessoas que eu convivo. Fiz uma mudança totalmente radical. Aí eu ficava fazendo aí, escutei algumas técnicas, ia no YouTube, técnica para projeção astral e tal, eu ficava fazendo técnica ali, trabalhando. Aí o Wagner Borges até falava assim, deita e imagina uma luz no seu chácara frontal. Cara, eu comecei, não sentia nada. Depois de um tempo ali, eu comecei a sentir uma cosquinha no frontal aqui, não sabia o que era, não sabia o que era chakras. Comecei a estudar também sobre o assunto. Aí comecei a sentir uma cosquinha, aí comecei a sentir um clarão. Aí comecei a estudar sobre os chakras, os 7 chakras principais. Aí eu falei, pô, em vez de eu ficar só pensando aqui, eu vou começar a pulsar nos outros. Não só nesse. Aí comecei a no laríngeo, no cardíaco, no umbilical. E assim sucessivamente. Eu comecei a sentir os chakras. A sentir mesmo. Pulsando. Aí eu, caramba, que interessante. Eu deitava na cama. Fazia as técnicas energéticas. Comecei a fazer técnicas energéticas para entrar no estado vibracional. Que agora eu sei. Meu corpo começou a formigar, as mãos começou a formigar e eu, mas o que é isso? Formigamento e tal. Sabe quando você dorme em cima de uma mão, aí quando a mão fica toda formigando?
meu corpo começou a ficar daquele jeito. Eu comecei a estranhar. Aí entrava no YouTube, o YouTube para mim era a escola. E né, eu costumo dizer, o YouTube é uma. Quem quiser usar o YouTube para melhorar, pô, é ótimo. Comecei a ver que eram as energias que estavam circulando e Sim. tal. Comecei a ver. Então eu deixava rolar. Nisso, eu deitava de barriga para cima para trabalhar ali as técnicas para tentar sair do corpo. E não conseguia. Não conseguia, demorou. Aí depois da minha primeira projeção, eu demorei acho que uns 3 ou 4 meses para mim ter a outra projeção. Só que aí teve um tempo que eu estava tão ansioso que eu ia desistir. Eu falei, ah não, eu acho que isso não é para mim e tal. Só que mesmo tempo veio uma intuição. Pô, mas eu tô dormindo bem. Depois que eu comecei a trabalhar as energias, eu comecei a relaxar. Porque quando eu ia para a cama, amanhã tem que trabalhar, amanhã tem que pagar uma conta, e que não sei o que. Hoje o cara ali na rua me fechou, levava os problemas para a cama. Só que depois disso, eu comecei a me desligar. Falei, comecei a trabalhar as energias, trabalhar os chakras, então eu comecei a dormir bem. Trabalhava os chakras, trabalhava as energias, ia dormir tranquilo. Dormia muito bem. Peraí. Aí, depois eu comecei a trabalhar, eu comecei a sentir todos os chakras, os 7 chakras principais. Eu penso, eu já consigo sentir uma cosquinha, a sinalética dos chakras. Uma vez eu estava, depois que eu consegui, vamos dizer assim, desbloquear os chakras, que eu comecei a sentir os chakras, eu deitado de barriga para cima, com as mãos do lado do corpo, as mãos elas começavam a levantar sozinho. As mãos levantavam sozinho, eu abaixava. Falei, pô, por que as mãos estão levantando? Aí, de novo, as mãos levantavam, eu falei, vou ver até onde vai. Lentamente, cara, lentamente, eu com os olhos fechados, as mãos levantavam e até lá em cima, aí ela abaixava sozinha. As mãos iam até lá em cima, abaixava sozinha. Mãos físicas, porque eu abria o olho e via as mãos lentamente, eu deixava fluir. Deixava fluir. A minha esposa viu também. Aí eu achei aquilo estranho e, cara, eu não achava a resposta para aquilo. Não achava. Só que eu deixava fluir. E depois, só que isso demorou acho, uns um mês. Toda noite a mão levantava e subia toda noite, um mês. Depois de um mês, ela não subia mais. Só que o que eu achei estranho, depois disso, quando eu faço assim, com as mãos, eu sinto as energias. Eu consigo sentir as energias assim. Aí, olha que interessante, isso foi em 2022. Em 2023, o Wagner Borges veio aqui para Londres para fazer uma palestra. Aí eu conversei com ele, falei um pouco com ele, eu falei, Wagner, quando eu deitava, as mãos elas subia sozinha e depois abaixava. Aí ele falou, estava ativando o seu chakra das mãos. Seus chakras das mãos estavam sendo ativados. Deixa fluir. Eu falei, não, isso não acontece mais. Já parou. Aí então ativou o seu chakra das mãos. Isso é normal. O seu chakra das mãos ativou. Pô, que bacana, interessante. Aí, voltando, aí depois de uns 3, 4 meses fazendo as técnicas ali, só que assim, eu ficava fazendo as técnicas, ficava com o corpo todo vibrando e não tinha saída do corpo. Não tinha saída. Aí o Wagner ainda não tinha vindo aqui. Aí o Wagner mesmo falava, cara, o que acontecia comigo, depois de um tempo, eu procurava, parecia que era... Eu entrava no YouTube e já tava lá um vídeo já me esperando que as coisas estavam acontecendo. Não fica no estado vibracional, vai deitar e descanse, dorme, que se você tiver uma projeção, tem. Cara, depois que eu fiz isso, aí eu tive minha segunda projeção. Aí eu vou compartilhar aqui. Aí, da minha primeira, demorou em torno de 3, 4 meses para mim ter a segunda. Eu despertei já lá, no astral. Eu estava sentado na guia da calçada, que antigamente a gente sentava e ficava conversando com as pessoas sentadas.
e tinha um rapaz que eu reconheci na época de escola. Aí eu sentado assim com ele, eu estava sentado, ele estava em pé, na minha frente tinha outro que esse outro eu não conhecia. Aí o cara começou a fazer bagunça, o cara tava com arma, começando a atirar para cima, começando a fazer maior algazarra e eu sentado lá no maior paz, cara, no maior paz. Nisso, o cara olhou para mim e falou assim: o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, fala pro. Aí eu falei o nome do cara, não vou falar aqui. Fala pra ele, eu sou amigo dele, pô, a gente estudou junto. Aí o cara baixou a cabeça assim e falou, mas você não tá andando mais com a gente. Aí eu falei, mas como assim? Não tô? Ele, não, você não tá andando mais com a gente. Aí o cara que tava armado falou, sai daqui agora, senão eu vou te encher de bala. Falou assim mesmo. Cara, eu não sabia que eu tava fora do corpo até então. Eu comecei a correr. Correr. Eu falei, vou ficar aqui, vou tomar tiro, você tá doido? Aí comecei a correr. Nisso, tinha uma casa toda florida. Tinha uma casa florida, não, florida e com umas árvores bem na frente. Uma porta de madeira. Com vegetação, exato. Uma porta de madeira. Eu abri a porta. Quando eu abri, era um verde assim, matos altos e tal. Aí eu comecei a caminhar. Até então, eu não sabia que estava fora do corpo. Eu vou te mostrar aonde que eu peguei a lucidez. Quando eu cheguei até um certo... andei, caminhei ali, aí eu vi uns gatos no chão. Os gatinhos filhotes, todos machucados, com sangue e tal, todos feridos. Cara, eu não sei de onde que eu tirei aquilo. Eu falei assim, pô, vou dar um passo nesses gatos, né? Aí comecei com as mãos assim, comecei a trabalhar. Aí vi uma senhora passando, a senhora passou, eu não prestei atenção na senhora, eu só vi ela passando. Comecei a passar energia para os gatos. Nunca tinha feito isso, tal. Comecei a passar energia para os gatos ali e tal. Aí eu vi que eles começaram a melhorar. Aí eles começaram a andar e tal. Algumas feridas começaram a cicatrizar e eles saíram. Eu fui para a pia lavar a mão. Aí foi aí que eu peguei a lucidez. Eu tava lavando a mão. Aí eu lavando a mão assim, aí eu olhei para a mão. Cara, quando eu olhei para a mão branquinha. Aí eu, caramba, eu tô fora do corpo. Aí eu peguei a lucidez. Eu tô lúcido. Eu tô fora do corpo. Aí eu já senti uma presença atrás de mim. Aí foi quando eu, abriu. Eu falei, pô, eu tô fora do corpo. Tô numa projeção. Era uma casa. Aí eu continuei andando na casa, já lúcido, já sabendo que era projeção. Abri a porta, tinha duas moças numa pia. Aí as moças falavam assim, nossa, que bom que você veio aqui. Cara, eu não sei quem é. Que bom que você veio aqui. Olha que legal. Muito bacana. Aí entrei no corredor. Nisso que eu entro no corredor, tinha muita gente. E eu comecei a cumprimentar todo mundo, cara. Aí uma mulher falou assim, pô, que legal que você veio aqui. Eu falei, pô, você tá até mais magra. Aí ela falou, tô mais magra, você achou? Eu falei, achei. E comecei a cumprimentar, oi, tudo bem? Aí tocando na mão, dava beijinho no rosto nas pessoas. Aí tinha uns beliches, eu lembro que tinha uns beliches, aí eu olhava, cumprimentava quem tava lá em cima do beliche, quem tava embaixo que eu não conhecia, opa, tudo bem? Aí eu já não conhecia, e comecei a caminhar e cumprimentando todo mundo. Aí cheguei em outro, acho que ali já era a sala ou um parque, não sei. Aí tinha uma moça. A moça parou assim para mim e falou assim, você viu o meu marido lá na cozinha? Aí eu falei, não vi não. E ela me abraçou. Ela me abraçou e falou no meu pé de ouvido, você viu meu marido na cozinha? Aí eu falei, não vi não. Aí ela olhou assim pra mim, ficou de cara a cara comigo e falou assim, e se eu te beijar agora? Aí eu falei, eu vou lembrar. Aí ela foi encostando assim, cara. Só que quando tava encostando, aí eu senti alguém me puxando pra trás. Me puxando, aí eu comecei a voltar. E, cara, foi tão nítido ela falando assim, eu não mordo. Aí eu falando assim, mas eu vou lembrar, encaixei no corpo. Nisso que eu encaixei, eu acordei. Eu, despertei, aí sentei na cama, falei, caraca, eu tava fora do corpo da projeção. Aí comecei a acordar minha esposa, acorda, tive uma projeção, tive outra projeção. Aí eu sentei na cama, só que aí ela tava dormindo, eu falei, não vou acordar ela agora não. Aí sentei na cama,
E, cara, parece que as coisas começam a vir como intuição. Aí eu pensei, quem é aquelas pessoas? A intuição. São sua família espiritual. Aí eu, pô, mas quem é aquela mulher? Por que ela queria me beijar? Aí a intuição, ela ia pegar sua energia, por isso que eu não deixei. É, exatamente. Aí eu sentei assim, aí a intuição, agora vai descansar um pouco, vai dormir. Porque isso era umas 5 horas da manhã, vai dormir. Aí quem disse que eu dormia? Que foi uma experiência assim, cara, fora do normal, velho. Aí eu fiquei pensando, porque eu comecei a questionar. Eu comecei a entrar no questionamento. Pô, se era minha família espiritual, por que ela queria puxar minha energia? Aí eu não tive resposta. Mas ficou meio que aquele, pô, bom, enfim. Fiquei, porque depois de um certo tempo eu comecei a questionar para ver se não era realmente coisa da minha cabeça, para ver se era realmente era projeção, entende? Então essa foi a minha segunda projeção lúcida. Ah, não, tem algumas, mas teve umas, que nem eu te falei, exige uma, que nem você falou, exige uma, como é que se diz, caramba, fugiu a palavra, uma dedicação. Dedicação. Uma dedicação. Por quê? Porque não é fácil de sair do corpo. Porque que nem. Não é fácil assim. Tem gente que Sai muito fácil. A gente escorrega e cai fora do corpo, né? Isso, tem quiabo na áurea, vamos dizer assim. Deitou, escorregou e já saiu do corpo. Só que tem gente que não. Tem gente que demora, isso vai de pessoa para pessoa. Comigo já demorou um pouco e tal, que nem eu te falei, não é toda hora, não é todo momento, não é todo mês. Só que o que eu trouxe para mim, cara, que aqui, que nem falando da projeção, a projeção, ela é. Quando eu tive minha primeira projeção, ela foi um divisor de águas. Então, na minha projeção, quando eu voltei, tive, pô, tem algo a mais. Então, a vida não é só aqui. A vida não é só a matéria. Então, existe realmente coisa além da matéria. Eu já tinha ouvido falar sobre o espiritismo, só que eu não tinha vivenciado. Entende? E quando vive é diferente, né? Exatamente, cara, exatamente. Quando você vive, você tem que mudar. Ela tem que te trazer algo para o seu interior, entende? Porque eu nunca fazia meditação. Eu comecei a fazer meditação, eu comecei a tranquilizar minha mente, eu comecei a mudar o meu jeito de viver, o meu jeito de ser. Eu comecei a meditar assim, de 5 a 10 minutos por dia. Mesmo não tendo ou não tendo projeção. Quando eu deito, eu já consigo me desligar do mundo e falo, agora eu vou dormir. A minha mente já pensa, já está programada para deitou, peraí, agora ele vai dormir. Agora eu vou trabalhar minhas energias, se eu tiver uma projeção, maravilha, se não tiver, eu estou dormindo bem, entende? Aqui na Inglaterra é só eu, minha esposa e meus 2 filhos. E tem uma mulher, uma amiga nossa aqui, que é amiga de família, que a gente fez uma amizade com ela desde quando a gente veio para cá. Então, ela reparou essa mudança e as pessoas que eu converso aí no Brasil através do WhatsApp, através de videochamada e tal, notaram também a mudança. Notaram o jeito, até a minha comunicação. Até o jeito de, tipo, antigamente eu falava muito palavrão. Não falava tanto, mas, tipo, deixa isso pra lá, que não sei o quê, não tinha muita paciência. Então, isso trouxe para mim paciência, o meu jeito de pensar, de parar e analisar a situação antes de tomar uma atitude. Antes já saía empurrando tudo, ficava ansioso, querendo resolver de um dia para a noite. Hoje já não. Então, notaram essa mudança em mim. Uma coisa que eu gosto de frisar também, Carlos, que tipo assim, a projeção não me deixou melhor do que ninguém. Não me deixou, eu sou um projetor, sou um ser evoluído, sou um ser de luz. Eu sou especial. Nada disso. A projeção, ela melhorou o meu jeito de viver, o meu jeito de ser, o meu jeito de agir. Mas eu acordo ter tido a projeção ou não, eu tenho que trabalhar, tenho que almoçar, tenho que pagar minhas contas. Então, ela não me tornou ninguém melhor do que ninguém.
Entende? Ela me tornou um ser melhor para mim mesmo. Eu mudei internamente. Mas é vida que segue.